Fala galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá, acabando nossa última aula do primeiro semestre. Hoje nós vamos trabalhar reações orgânicas de óxido-redução, tá bom, gente? Agora eu estou trabalhando com as reações orgânicas. Já deixei o link para vocês assistirem a aula e eu vou deixar novamente aqui no final dessa videoaula o link da minha aula sobre reações de óxido-redução orgânicas. É mais fácil do que as inorgânicas, tá bom? É bem mais simples. E se for cobrado no vestibular, quando cair reações orgânicas, se cair essa reação, é uma das reações mais simples que tem das orgânicas, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Exercício 1. Considere as oxidações parcial e total do 1-propanol e do 2-propanol. Escreva as equações de oxidação utilizando as fórmulas estruturais e depois dê o nome dos produtos. Vamos lá, gente. Vou pegar aqui minha canetinha para acompanhar com vocês, ó. Então nós temos 1-propanol, 3 carbonos, no carbono 1 tem um OH. Lembrando, para fazer oxidação, significa aumentar o número de ligações com oxigênio, então é fazer uma dupla com esse oxigênio. Para isso eu tenho que apagar um dos hidrogênios do carbono. Então, CH3, CH2, C, dupla OH. Apaga esse hidrogênio e esse, nós formamos o propanal. Olha lá, ó, CH3, CH2, C, dupla OH. É o propanal, então é um álcool primário formando um aldeído. Esse é o primeiro composto. Então aqui é a oxidação parcial. Por quê? Porque o propanal ainda pode oxidar. Por que ele ainda pode oxidar? Porque ele pode formar uma ligação com outro oxigênio, tá bom? É lógico, ele tem um hidrogênio. Para eu lembrar se ele pode oxidar ou não, tem que ver isso aqui, ó. O carbono que está com oxigênio tem mais um hidrogênio para perder. Então ele pode perder esse hidrogênio. Como que é feito isso? Então vai virar isso daqui de baixo, ó. Olha lá, a parte de baixo. Então, C dupla O já está lá em cima. Aqui embaixo vai entrar uma ligação, essa ligação aqui com um oxigênio, tá bom? Completa com hidrogênio. Com isso ele forma o ácido propanóico. Ainda pode oxidar o ácido propanóico? Não, por quê? Porque o carbono que tem o C dupla OH, tem os oxigênios, não tem mais hidrogênio para perder. Então, a oxidação parcial por partes, o primeiro produto formado é o propanal. Depois o propanal ele se transforma em ácido propanóico numa oxidação chamada de total. Por isso que eu falei aqui a oxidação total, tá bom? Porque ele passou por todas as etapas de oxidação. No caso do 2-propanol, ele é um álcool secundário. Então ele só consegue fazer uma oxidação. Por quê, professor? A oxidação total dele é um só, porque ele só tem um hidrogênio no carbono que está ligado ao oxigênio. Então o que ele vai fazer é aumentar o número de ligações com o oxigênio e perder esse hidrogênio aqui. O hidrogênio tanto do carbono quanto do oxigênio, ela C dupla O. Então o 2-propanol formou a propanona ou a acetona. É a única oxidação possível, ok? Esse é um dos poucos exercícios que vai ter aqui da aula, que vai passar as etapas da oxidação, tá bom, gente? Próximo exercício, Enem. Estudos mostram que a prática de esportes pode aumentar a produção de radicais livres. Um subproduto da nossa respiração está ligado ao processo de envelhecimento celular e ao surgimento de doenças como câncer. Para neutralizar essas moléculas nas células, quem faz esporte deve ter atenção especial aos antioxidantes, como vitamina C, E e o selênio, que fazem parte desse grupo de antioxidantes. A ação dos antioxidantes, das vitaminas C, E e do selênio, deve-se à sua capacidade de o quê? Gente, antioxidante ele diminui a capacidade de oxidação. Então, a letra A, ó, ele diminui a capacidade, né, de reagir, ou melhor, ele reage com os radicais livres do mecanismo, do metabolismo celular, através do processo de oxidação. Então, eles oxidam antes do outro composto oxidar. Dessa forma, ele é chamado de antioxidante, porque ele oxidou antes dos outros, tá bom? É assim que funciona o antioxidante. Vamos falar muito de antioxidante ainda, tá? 3. VUNESP. Uma medida adotada pelo governo do estado para amenizar a crise hídrica que afeta a cidade de São Paulo envolve a utilização do volume morto dos reservatórios do sistema da Cantareira. Esse artigo, publicado pelo Jornal do Estado de São Paulo, 3 especialistas alertam sobre o risco trazido pelo procedimento, que pode trazer à tona poluentes depositados no fundo da represa, onde se concentram contaminantes que não são tratados pelos sistemas convencionais. Entre os poluentes citados, que contaminam os mananciais, há compostos inorgânicos e orgânicos altamente reativos, com sistemas biológicos, microbiológicos e vírus também são encontrados lá. Segundo as pesquisadoras, quanto mais baixo o nível dos reservatórios, maior é a concentração dos poluentes, recomendando maiores cuidados. Por quê, gente? Por que os poluentes se concentram lá embaixo? Simplesmente porque eles são muito mais densos, né? Então, a cantareira lá, ela fica paradinha, né? Ela não fica se movimentando. Os compostos pesados, metais pesados, compostos pesados e muito densos,
eles vão ficar no fundo do recipiente. De modo geral, em sistemas aquáticos, a decomposição de matéria orgânica de origem biológica, na presença de oxigênio, dá-se por meio de processo chamado de degradação aeróbica. As equações que representam reações genéricas envolvidas na degradação aeróbica, ou seja, degradação na presença de oxigênio, em que MO é matéria orgânica contendo nitrogênio e enxofre, certo? Então aí nós temos a equação, então nós temos um primeiro composto aqui, ó, CH2O, formando CO2 e água. E aqui nós temos matéria orgânica, carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, reagindo com oxigênio, formando CO2, água, NO3 e SO4 2-. Analisando as equações apresentadas, é correto afirmar que no processo de degradação aeróbica ocorrem reações de... Gente, a ideia já é bem simples, tá? Por quê? A gente já está reagindo com oxigênio. Na orgânica, o reagir com oxigênio é uma reação de oxirredução. Então, ocorre uma oxidação. Uma oxidação de quem? Se a gente está reagindo com oxigênio, então, esse daqui está reagindo com oxigênio, esse composto que está reagindo com oxigênio, ele está sendo oxidado. Olha lá, está reagindo com oxigênio e está sendo oxidado. Esse composto que está reagindo com oxigênio, o MO, que é matéria orgânica, ele está sendo oxidado. Então, o oxigênio está reduzindo, certo? Então, isso nos dá a letra E, oxirredução, em que o oxigênio atua como agente oxidante, ou seja, o oxigênio reduz, se ele reduz, ele é o agente oxidante, ok? Ou senão, você pode pensar também que é o oxigênio que causa a oxidação do outro composto, por isso ele é chamado de agente oxidante. 4. PUC. O beta-caroteno, é esse último composto aqui, ó, beta-caroteno é esse último, é um corante antioxidante presente em diversos vegetais amarelos ou laranja, como a cenoura, por exemplo. Em nosso organismo, o beta-caroteno é um importante precursor do retinal, aqui ó, esse composto, e do retinol, que é o primeiro composto, substâncias envolvidas no metabolismo da visão. Sobre as equações envolvidas no metabolismo do retinol, foram feitas as seguintes afirmações. Beta-caroteno, retinal e retinol são classificados respectivamente como beta-caroteno e hidrocarboneto. Tem só carbono e hidrogênio? Sim, verdade. Retinal, terminação al, possivelmente é um aldeído. Vamos ver aqui, ó. Retinal é esse composto, C-O na ponta, aldeído. E o retinol, a terminação ol, possivelmente é um álcool. Vamos ver se é um álcool mesmo, que é o que ele está falando? Aqui, ó. Um OH num carbono saturado, que só tem ligação simples, então é um álcool. Verdadeira primeira afirmação, tá? Já ficamos entre A e C. 2. O retinol sofre oxidação, para ser transformado em retinal. O que muda do retinol para o retinal? Aqui, essa ponta, ó. A única coisa que muda é esse O e esse daqui. Aqui ele está fazendo uma ligação com oxigênio que é dupla O. Opa, se aumentou o número de ligações com oxigênio, significa que ocorreu uma oxidação. Então a afirmação é verdadeira. 1 e 2 é verdadeira. Já ficamos com a letra A, né? Vai dar aqui a letra A. Ó. Vamos ver, o retinal é um isômero do retinol? Não, se mudou a função orgânica, eles já não são isômeros mesmo porque aumentou o número de ligação, né? Poderia ser isômero de função se não tivesse um dupla O. Aqui não tem dupla O, beleza? 4. O retinal é reduzido ao transformar-se em ácido retinóico. Oxe, peraí. O retinal é um aldeído. O ácido retinóico é um ácido carboxílico. Então, não, né? Ele sofre uma oxidação, ele não é reduzido, ele é oxidado. Beleza? Exercício 7. Encerrando nossa aula, gente. Ó, Unicamp. Uma mãe levou seu filho ao médico que diagnosticou como uma anemia. Para tratar o problema, foram indicados comprimidos composto por sulfato de ferro e vitamina C. O farmacêutico que aviou a receita informou a mãe que a associação das substâncias era muito importante, tinha que tomar as duas, pois a vitamina C evita a conversão do íon ferro ao estado de oxidação mais alto. Opa, gente, quais são os estados de oxidação do ferro? Vamos lembrar? Existem dois tipos, o ferro no estado 2+, e o ferro no estado 3+. Então, ela fala que precisa ter a vitamina C para impedir que o ferro 2+, vá para o ferro 3+, tá? Então, esse sulfato de ferro é o sulfato de ferro 2, tá bom? Então, esse sulfato de ferro é o sulfato de ferro 2. Por quê? Porque ele fala que a vitamina C é para impedir que vá para o ferro 3, então ele está na forma de ferro 2.
Uma vez que o íon ferro só é absorvido no intestino em seu estado de oxidação mais baixo, ferro 2+. Inclusive tem uma doença, o nosso sangue, ele tem ferro 2+, tem uma doença gravíssima se o ferro for oxidado, tá bom? Se ele for absorvido na forma de ferro oxidado. Escreva a forma do sulfato de ferro utilizado no medicamento. Bom, é o sulfato de ferro 2, essa aqui, né? FeSO4. Por quê, professor? Porque o ferro é 2+, o SO4 é 2-, é só juntar. B. Escreva o símbolo do íon ferro que não é absorvido. Se não é absorvido, é o ferro 3, aqui ó, ferro 3+, certo? No caso desse medicamento, a vitamina C atua como um oxidante ou um antioxidante. Gente, se eu quero ir do estado 2 para 3, eu quero aumentar o NOx. Se aumentar o NOx, a gente chama de oxidação. Aumentar o NOx, a gente chama de oxidação. Então, ele não permite que aumente o NOx. Então, ele não permite a oxidação. Então, ele é um antioxidante. Beleza? Ele é um agente redutor, ou seja, ele evita a oxidação do ferro 2+ para o ferro 3+, perdendo um elétron. Belezinha, galerinha? Meus lindos, eu vou deixar então aqui nesse link, estou deixando o link aí para vocês. Quem não assistiu ainda a aula de oxirredução, tá bom? Da parte de orgânica, é muito interessante e é bem simplesinho. Assista a aula novamente. Beijinho para vocês, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.